A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da primeira lição do segundo trimestre de 2021, título da lição: E deu dons aos homens. Texto áureo: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe: Romanos 12, do 3 ao 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, do 4 ao 7. Primeiro tópico: os dons na Bíblia. Número 1 do primeiro tópico: dom no Antigo Testamento. Meus irmãos, no Antigo Testamento, há vislumbre dos dons divinos concedido a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes e profetas. A palavra dom ou dádiva vem de uma raiz hebraica natã, que significa dar. E esses dons ou dádivas na antiga aliança, meus irmãos, não estavam disponíveis ao povo de Deus. Era de uma forma pontuada para algumas pessoas específicas que iriam exercer algum ministério. Número 2 do primeiro tópico: dom no Novo Testamento. Meus irmãos, no Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados. O verbo grego didomir traz o sentido ativo da palavra dar. O Novo Testamento, então, deixa claro, meus irmãos, que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo e por isso podem receber os dons do Espírito Santo e que os mesmos estão à disposição de todos os crentes, mas com um propósito: o de edificar a igreja de Cristo. Aleluia! Número 3 do primeiro tópico: uma dádiva para a igreja. Meus irmãos, para facilitar o nosso entendimento do estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E esta divisão acompanha a classificação dos dons listados nas epístolas de Paulo aos Romanos, em 1 Coríntios e Efésios. Mas essa divisão também, meus irmãos, é apenas um recurso didático para termos uma compreensão melhor sobre o assunto. Agora, a nossa preocupação aqui é de buscarmos, na verdade, esses dons e usarmos os mesmos para encorajar, para confortar e para edificar a igreja de Cristo. Aleluia! Segundo tópico: os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Número 1 do segundo tópico: dons relacionados ao serviço cristão. Meus irmãos, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. E aqui entendemos, primeiro, que pertencemos uns aos outros. Segundo, que ministramos uns aos outros. Terceiro, que precisamos uns dos outros. Embora, meus irmãos, que coletivamente sejamos vários membros, nós somos um só corpo. E a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção e de comunhão dos santos. E esses dons, meus irmãos, estão relacionados com uma ação em prol do próximo. Se você tem um dom, use-o em benefício da igreja de Cristo na terra. Não competindo uns com os outros, mas servindo uns aos outros. 1 Coríntios 12, 25 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aleluia, glória a Deus. Número 2 do segundo tópico: conhecendo os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes. Meus amados irmãos, os dons listados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dons de curar, dom de operação de milagres, dom de profecia, dom de discernimento do espírito, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Meus irmãos, o problema que encontramos na igreja em Corinto é que eles precisavam ser ensinados de forma correta sobre esses dons e a sua utilização. Eles tinham todos os dons, no entanto, eles não faziam o uso correto. Meus irmãos, os tempos mudaram, mas infelizmente os mesmos erros do passado acontecem, são repetidos hoje. E nós devemos, com urgência, ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja de Cristo seja edificada dia após dia. Número 3 do segundo tópico, acerca dos dons ministeriais.
Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais da seguinte forma: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, Efésios 4:11. E aqui entendemos que todos os dons vistos nessa lista estão ligados ao ensino das Escrituras. E a palavra de Deus é o instrumento legal para a edificação da igreja. Aleluia! Terceiro tópico: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Número 1 do terceiro tópico: os dons são importantes. Meus irmãos, os cessacionistas eram um grupo de pessoas que criam que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios 12 foram restritos aos tempos dos apóstolos. E para os cessacionistas, esses dons não estão disponíveis para a igreja da atualidade. Mas o apóstolo Paulo fez questão de tratar desse assunto com os irmãos, com os crentes de Corinto. Eles estavam lá em Corinto supervalorizando alguns dons e menosprezando outros. Mas nós entendemos aqui que todos os dons vêm de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Número 2 do terceiro tópico: diversidade dos dons. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:4, diz: ora, os dons são diversos. A palavra charismata vem de charis, que significa graça, e o apóstolo está falando da origem dos dons. E a origem dos dons e a sua diversidade, meus irmãos, nunca está no homem, mas sempre na graça de Deus. Aleluia! Por isso eu glorifico ao Senhor por sua infinita e maravilhosa graça. Número 3 do terceiro tópico: autossuficiência e humildade. Romanos 12:6 diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 1 Pedro 4:10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, meus irmãos, portanto, meu irmão, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Use-o com humildade, use-o com temor a Deus e com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Aleluia! Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: os dons não são brinquedos particulares para o nosso próprio deleite. Os dons são ferramentas com as quais devemos trabalhar em prol dos outros. Busque-os com temor, busque-os com tremor e busque-os com humildade, pois eles estão à nossa disposição. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.